Pessoal, boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa disciplina. A gente começou a falar na aula passada de diagramas, né? Diagramas de esforços internos. Então, basicamente, né, a gente estava fazendo e buscando encontrar uma representação desses esforços internos, mas contemplando agora, né, a nossa seção como um todo, a nossa barra como um todo. Então, é uma forma gráfica da gente ver cada um desses resultados para o meu problema inteiro. Como a gente está começando nesse assunto, né, e a gente tem que entender mais ou menos como são a cara de cada um desses diagramas em função do que a gente tem no nosso problema, a gente está aplicando aquele mesmo método que a gente viu na aula retrasada, que é o método das seções, onde a gente consegue calcular os esforços em pontos específicos da nossa barra. E como é que a gente fazia isso? Né? A gente olhava para a nossa barra, fazia um corte em uma determinada seção, em um determinado ponto, e a partir daí verificava quais eram os esforços que surgiam lá dentro por meio das minhas equações de equilíbrio. O método, né, ele é basicamente isso, e a gente viu que a gente conseguia simplificar, né, tudo que acontecia aí nessa minha seção por meio de três esforços internos, que era a força normal, a cortante e o momento. Então a gente vai estar buscando sempre encontrar esses diagramas para esses três esforços. Então a gente vai ter um gráfico para cada um deles. Então a gente está buscando aí esses diagramas. Na aula passada a gente começou a falar sobre isso e usando também o método das seções, mas aqui a gente vai estar buscando as equações que vão descrever esse esforço interno na minha barra. A gente viu que os diagramas eles são formados. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil de eu mostrar. Que diagramas, né, que são como esses que a gente fez na última aula, eles são formados por trechos, né, que pode ser constante, trechos lineares, e hoje a gente vai ver que podem ter trechos também parabólicos. E é basicamente essas as configurações que a gente tem. Só que, analisando, né, e resolvendo esses problemas, a gente viu que tem pontos que tem uma mudança brusca desse comportamento, desse diagrama do comportamento, que representa, né, o comportamento desse esforço em determinados trechos. Então, basicamente, se você tem lá no seu problema uma força concentrada, um momento concentrado, ou o início e o fim de um carregamento distribuído, você vai ter mudanças aí bruscas no comportamento. Então, aqui estava um valor constante, tem uma mudança brusca e vai para outro valor. Então, a gente pode ter coisas desse tipo. Isso é importante para a gente determinar os trechos, tá? Que tem um comportamento semelhante, um comportamento similar e que a gente consegue descrever por meio de uma equação. Então, a gente vai ter que olhar para esses problemas, né? E olhar para esses pontos de descontinuidades no meu diagrama, que vão ser essas forças, para determinar a quantidade de trechos que eu tenho que analisar, ou a quantidade de equações aí que eu vou ter no meu problema, tá bom? Então, na aula passada foi o que a gente fez para esses casos mais simples, né, só com carregamento concentrado. Vimos, né, que se o meu diagrama de cortante ele é constante, o de momento ele vai ser linear, porque a cortante ele é exatamente a derivada do momento. E depois eu passei este problema aqui para vocês fazerem e me entregar. Eu não olhei lá no Moodle o quanto que me entregaram, mas eu acho que o prazo era até hoje, se eu não me engano. Eu vou conferir, tá? Mas de qualquer forma, então isso daqui para os problemas de força concentrada, e hoje a gente vai expandir um pouquinho esses casos que a gente está analisando e vamos aqui para problemas com... Tá para sexta. É verdade, porque eu dei na sexta-feira. E vou fazer agora problemas com carregamento distribuído para a gente ver qual que vai ser exatamente o comportamento. O procedimento é exatamente o mesmo, tá? Só vai mudar agora que eu tenho um carregamento distribuído.
Então, se a gente olhar esse caso, é um caso simples que eu vou fazer de forma genérica aqui para vocês verem, que a gente tem um parâmetro importante aqui. A gente tem essa minha viga de comprimento L e um carregamento distribuído uniforme de intensidade P. Tá? O primeiro passo, né, do meu problema sempre é encontrar as minhas reações de apoio. Então, só um minutinho para organizar minhas coisas aqui. Então, vamos lá. Como vocês sabem, né, a gente vai primeiro transformar esse carregamento distribuído numa resultante. Que vai ter intensidade P vezes L. Aqui eu já deixei as minhas reações, né, que eu vou ter no meu problema. E para a gente calcular aí rapidinho as nossas reações de apoio, vamos partir para as equações de equilíbrio. Vou começar com o de momento. Então vai ficar PL vezes L sobre 2 menos RVB vezes L igual a zero. Então, reação vertical do apoio B vai ficar igual a PL sobre 2. Então, né, pessoal, se a força, né, essa minha resultante, está exatamente no meio, muito provavelmente vai metade para cada lado dessas reações. Esse carregamento vai metade de cada lado, né, para ser distribuído na forma das reações. Depois, soma de força vertical igual a zero. Eu vou ter RVA menos PL mais o RVB, que é PL sobre 2 que eu acabei de calcular. E aí a gente confirma, né, a nossa teoria, nossa hipótese de que ia metade para cada lado, porque o RVA também dá PL sobre 2. Beleza? Que só para constar, né, vamos colocar a soma de força horizontal igual a zero. E aí eu acho que o RH é igual a zero. Tá bom? Então isso para o cálculo das reações. Aí como que a gente vai fazer para chegar no diagrama desse nosso problema? Bom, se olhar, né, o que eu tenho? Eu tenho o apoio da esquerda, o apoio da direita, e no meio eu só tenho o carregamento distribuído. Tá? Não esqueçam que essa resultante aqui, PL, ela é um artifício, né? Ela é fictícia. Não tem ali uma força concentrada que determina uma descontinuidade, né? Que vai dar problema no meu diagrama. O que a gente tem que olhar para o problema real. O problema real é um carregamento distribuído atuando aí em todo esse vão. Tá? Então não confundam isso. Então, na verdade, o que a gente tem é só um trecho entre os apoios sem nenhuma descontinuidade, porque qualquer lugar que eu pegue ali, eu vou ter um carregamento distribuído e só. Tá? Então, o nosso procedimento era o seguinte: escolhi aí uma origem, que vai ser a origem da minha variável x, que marca a posição da minha barra. Então, vou colocar aqui, ó, já está até marcado, no apoio da esquerda, no meu apoio A, e com o x crescente aí para a direita. E vou fazer um corte em algum lugar que vai estar a uma distância x dessa minha origem, como uma forma aí de eu incluir essa variável no meu problema. Então tá aí, ó. Fiz a minha seção S1, que representa, não quer dizer que ela está no meio, que representa que ela está em algum lugar aí dentro desse trecho, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Vamos desenhar essa seção, que a gente, esse segmento que foi aí dividido por meio da minha seção. Então vamos desenhar ele aqui. O que a gente tem nele, né? Vou colocar aqui no lado esquerdo a minha reação de apoio, que é PL sobre 2. Vou desenhar primeiro aqui os meus esforços internos, no sentido positivo.
que é o que eu estou querendo descobrir. E aqui o importante é o seguinte, esse meu corte genérico, e eu falo que ele é genérico a partir do momento que eu delimito que o seu comprimento ele tem um tamanho de x. Porque vocês concordam que o x ele marca a posição onde eu fiz o corte. Se eu estou partindo sempre da mesma origem, né? Eu fiz um corte do começo até 3 metros. Isso significa que a minha barra vai ter 3 metros. Então, o comprimento ele também né, marca a posição de onde eu fiz esse corte. E aí, como eu cortei esse meu problema, eu tenho que olhar para o que eu tinha ali na realidade. E o que eu tinha na realidade era um carregamento distribuído, no caso aqui, uniforme, pedinho, um carregamento distribuído uniforme de intensidade P. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, esquece aquela nossa resultante, ela serviu para fazer o cálculo das reações lá atrás, quando eu estava analisando o problema todo. Então, por exemplo, se eu estou analisando o peso todo dessa parede, que no meu caso aqui está na minha frente, né, que é um carregamento distribuído atuando aí sobre alguma coisa que está embaixo, tá bom? Se eu estou analisando o problema todo, eu tenho que olhar para o peso todo da parede. Agora, se eu estou cortando só da metade, sei lá, e olhando para a esquerda, esse meu problema ele vai estar considerando só metade da parede ou metade desse carregamento. Então, por isso que é importante vocês esquecerem aquela reação lá atrás, que ela serviu só para análise do problema todo, e a partir do momento que eu faço um corte, né, e estou analisando só uma parte, eu tenho que ver qual que é a resultante dessa parte que eu estou analisando. Então, vocês concordam que este trecho, que está aí, tem um carregamento P, a minha resultante relativo aí a esse segmento aqui que eu estou analisando, ele vai estar aplicado no meio, né, porque é carregamento uniforme, isso vale, e a intensidade dessa resultante vai ser P vezes X, porque ela vai depender do tamanho aí do corte que eu fiz e do tamanho desse problema. Outra coisa, essa distância também, ela é variável. Por quê? Porque ela vai estar aí, isso é um x, tá, gente? Ela vai estar em x sobre 2. Espera aí que ficou péssimo. X sobre 2. Tá bom? Então, assim, o que tem que entender? A minha resultante, que é a que eu vou usar para o cálculo, ela vai ser variável em função do tamanho. E, consequentemente, né, o momento também e a cortante também vai ser variável em função desses parâmetros. Então, só isso que a gente tem que ficar atento na hora de estar trabalhando com esses problemas com carregamento distribuído. E a partir daí, é só aplicar as minhas equações de equilíbrio. Vou fazer soma de momento em relação à minha seção S1, que eu não marquei mais, é essa daqui, que é o ponto onde eu fiz o corte. Então, vou ter o momento concentrado. Agora, o momento causado pela resultante do carregamento distribuído, que vai ser a força, que é Px, vezes a distância, que é x sobre 2. Dá para ver aí que vai ficar um x quadrado, e aí o meu diagrama ele vai ser de segundo grau. E falta também a resultante, o momento causado pela reação de apoio, que vai ser PL sobre 2, que é a força, vezes a distância, que é x igual a 0. Isolando o momento aqui, eu vou ter, e passando, né, tudo para o outro lado, na verdade, PLX sobre 2 positivo, menos PX quadrado
sobre 2. Tá bom? Então é isso, tá? Só para mostrar para vocês o porquê que, no caso de um carregamento distribuído, a gente tem esse diagrama de segundo grau, né? Por quê? Porque a minha resultante, ela depende de x, e a distância também depende de x. E o momento vai ser o produto aí dessas duas. Então, por isso que a gente acaba tendo essa relação de segundo grau para o caso do momento, quando tiver carregamento distribuído. Então, fala assim, professor, toda vez que tiver carregamento distribuído, vai ser uma equação de segundo grau? Sim, tá? E isso fica como regra. Da mesma forma que lá atrás, o outro exercício que a gente fez, que era um trecho sem nada, né? Tinha só com forças concentradas, então a gente vai ter uma equação linear, tá? Bom, fizemos aí o momento. A cortante é a derivada disso. Então vamos pensar nisso só para conferir, mas vamos calcular ela em função aí da minha própria soma de força na vertical, igual a zero. Então, ó, o que eu tenho na vertical? Para cima, PL sobre 2, menos PX que está para baixo, menos o V que está para baixo também. Então, a cortante vai ser PL sobre 2 menos PX. Bom, se a gente derivar ali a equação do momento, pode ver que a gente chega nisso, né? Se a gente fizer dm dx. Então, uma forma aí da gente comparar para ver se está certo mesmo. E por último, só para constar, soma de força horizontal igual a zero. Não tenho nada no horizontal, então normal igual a zero. Beleza, pessoal? Ficou claro? E aí vamos ver como é que a gente desenha isso, né? O diagrama, porque só tem um trecho, então são só essas equações. Lembra que eu falei na aula passada, né? No caso do momento, a gente tem a equação de uma reta. E a equação da reta, a gente precisa de 2 pontos. Então, pegava o começo e o fim, marcava esses pontos e traçava a reta. Então, a gente vai fazer isso para a cortante. E para o momento, a gente tem uma parábola. E uma parábola a gente não consegue marcar com 2 pontos, a gente marca com 3. Então, assim, o ideal é que você faça as extremidades e o meio. Você precisa marcar esses valores. Por quê? Porque você concorda que se eu tiver 3 pontos aí de uma parábola, a parábola ela tem, né, uma equação desse tipo, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c, né? Uma equação aí geral de uma parábola. Com 3 pontos, né, 3 pontos conhecidos, ou seja, 3 pares de valores de y e x, daqui da minha equação eu consigo encontrar as minhas 3 constantes da equação. Então, mais ou menos nesse sentido e também para a gente poder desenhar. Então, vamos começar fazendo com a cortante. Vamos chegar nos valores primeiros, depois a gente desenha tudo. Então, ó, vou começar aqui pela cortante. A minha cortante, que é PL menos PX. Não, é PL sobre 2 menos PX. Então, vou colocar aqui início e fim, x igual a zero e x igual a L. Bom, para x igual a zero, minha cortante vai ficar mais PL sobre 2. Vocês concordam que para x igual a L vai ficar menos PL sobre 2. Tá? Só jogando os valores de x aí na nossa equação mesmo. Aí, subir um pouquinho aqui. Espera aí que eu já volto, tá? O momento
ele vai ser PLX sobre 2 menos PX ao quadrado sobre 2. Então, agora vamos jogar três valores. Então, começo, fim e o meio, né? Então, vou colocar aqui, ó. X igual a 0. Bom, como os dois termos aí da minha equação tem x, então o momento dá 0. Agora, se eu colocar x igual a L, então vai ficar PL quadrado, né? PL vezes L, que vai dar L quadrado. Então, PL quadrado sobre 2 menos PL quadrado sobre 2. Então, o momento dá 0 também. E agora, vamos jogar aí o x igual a L sobre 2 e vamos ver o que dá. Então, vai ficar ó, PL sobre 2 vezes o x agora, L sobre 2. Menos, vou separar aqui o P sobre 2. E aqui L sobre 2 ao quadrado. Então vai ficar ó, PL quadrado sobre 4. E aqui, esse termo aqui, ele vai dar L quadrado sobre 4. Então, o que vai ficar menos PL2 sobre 8. Fazendo aqui essa subtração, vai ficar PL quadrado sobre 8. E por que eu fiz aqui o literal mesmo, né, o problema? Porque esse PL quadrado sobre 8 ele é um valor padrão para esse trecho da parábola, né, nesse trecho esse maior valor aí no meio do vão. A gente vai identificar esse valor em outros problemas também, que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Os valores da cortante, o valor do momento em 3 pontos, a normal deu 0, então eu nem vou desenhar ela. E como é que a gente vai desenhar aqui o nosso problema? Não sei se vocês estão copiando. Vocês querem copiar? Sim, espera só um minutinho. Tá. Vou me avisando que senão eu me empolgo aqui. Então, assim, a normal a gente nem vai desenhar. A cortante e o momento, aí a gente desenha tudo ali, os dois um embaixo do outro. Pronto, Fábio. Beleza. Então aqui, vou colocar o meu problema para ele servir aí de base. Vou colocar aqui embaixo diagrama da cortante e o diagrama do momento. Aqui, cortante. E aqui o momento. Não coloquei ali a variável, porque ele está literal, né? Opa. Então vamos lá. Bom, meu diagrama de cortante, ele começa aqui com PL sobre 2 positivo. Lembrando que ele é uma reta. Então, PL sobre 2 positivo. E vai para PL sobre 2 negativo. Lá na outra extremidade. Então, aqui positivo e aqui negativo. Conhecendo aí esses dois pontos, é só a gente ligar por uma reta. E aqui está. Né? Se observar, ele vai ter essa inversão de valor, e como as minhas extremidades elas são de valor igual,
a gente aí já pode, né, ter certeza que ele chega a zero no meio do vão, no meio aí da minha barrinha. Aí a gente vai entender o que isso significa. Vou só subir um pouquinho. E aí a gente tem o de momento, né, que ele é zero numa extremidade, zero na outra, e no meio ele tem aquele meu valor de PL2 sobre 8. Deixa eu marcar ele aqui. E aí eu vou tentar desenhar aqui uma parábola unindo aí esses pontos. Espera aí. Preencher a parábola e aí a gente já discute ela. Então, pessoal, é assim que a gente vai construir o diagrama a partir das equações. Marcou os pontos conhecidos e desenha o diagrama. Lembra que o diagrama de momento a gente desenha o positivo na parte de baixo, tá? O que é positivo. Se fosse negativo, ele estava ali na parte de cima. E vamos lá. Por que a gente vai fazer isso e o que a gente pode tirar agora desse diagrama? Bom, primeiro, né, é bom a gente entender que a partir do momento que a cortante ela é a derivada do momento, significa que a inclinação aqui de cada um desses trechos da minha parábola é dado exatamente pelo valor aqui da cortante que está logo acima. Lembra quando vocês viram lá em cálculo 1 que a professora começou a falar de derivada e provavelmente logo em seguida ele falou de máximo e mínimo de função. E o máximo e mínimo da função é aquele ponto que a derivada é igual a zero. Então, por isso que é importante a gente olhar para o diagrama de cortante, por quê? Bom, a partir do momento que dm dx é igual aí a minha cortante, no diagrama de cortante, no trecho aí onde ela é zero, é onde eu vou ter o valor de máximo no meu diagrama de momento. E assim, isso é particularmente interessante para a gente, porque a gente está buscando analisar a capacidade resistente, né? É isso que a gente vai buscar aí nesses pontos onde a minha estrutura vai estar mais solicitada. Se imaginar que o lugar que ela está mais solicitada é o que corre mais risco. Então é ali que a gente tem que olhar para o nosso problema. Então, por isso que nesses pontos aí de cortante igual a zero, é onde a gente vai ter o momento máximo e onde vai ser importante aí para a gente. Se você olhar aqui, a gente tem também cortante positiva, apesar dela ir diminuindo de valor, ela é positiva. E ela significa que a inclinação dessa função aqui embaixo, né, desse momento, ele vai estar no sentido de aumentar o seu valor. Então, uma inclinação positiva de uma reta significa aí um aumento de valor. Então, ele vai aumentando, aqui um pouco mais rápido, depois ele vai diminuindo essa taxa, fica igual a zero, a inclinação e a taxa aí de crescimento, né? E aqui, negativa, ou seja, vai diminuindo o valor. Essa questão da gente desenhar o diagrama de momento para baixo, ela tem aí algumas explicações aí mais voltadas para as áreas, mas tem uma coisa que facilita a gente pensar também no carregamento, tá? Porque a gente vai ter problemas onde você pode falar assim, mas aqui é fácil, né? A gente ligou os pontos e deu essa parábola dessa forma.
Vocês vão ver que tem situações que vocês não vão entender se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. O que vocês têm que olhar é sempre o seguinte. O carregamento, ele também tem uma função aí de derivada com tudo isso. Então, na verdade, se você derivar... Opa, peraí. Se você fizer a derivada da cortante, você vai chegar no seu carregamento que você está aplicando. Se a gente olhar aqui, ó, vou voltar na equação. Se você derivar mais uma vez aqui a cortante, vocês concordam que vai chegar aí em menos P. Tá, o menos indica que é para baixo. Tá, é isso que quer dizer. Deixa eu apagar isso, porque senão vai confundir depois. Mas só para vocês verem aí que a derivada disso vai dar menos P. E aí, em função aí da direção do carregamento, é que vai sair a direção da minha parábola, né, a concavidade dela. Então, esse carregamento que está para baixo vai me resultar uma parábola com esse tipo de concavidade. Então, assim, para vocês terem uma regrinha prática na cabeça. Imaginem aí que você tem que essa minha barrinha, esta barrinha aqui, ela é bem flexível. Vocês concordam que se eu fizer uma força para baixo, ele vai ter esse tipo de concavidade, né? Como se ele ficasse deformada, como mais ou menos está no diagrama de momento. Se fosse um carregamento que estivesse para cima, o meu problema ia ter uma concavidade deste tipo, tá bom? A gente vai fazer uns outros exemplos, tá? Mas guardem isso, que a direção do carregamento, eu vou ter aí a concavidade da parábola relacionada a ele. Tá? Vocês vão ver nos outros casos mais para frente. Outra coisa, coisas importantes aí para vocês ficarem atentos. Vocês repararam que o momento ele deu zero aqui nas extremidades. Isso vai ser sempre verdade, tá? As extremidades vão ser sempre zero nos casos a menos que eu tenha um engaste, tá? Então, é até regrinha, tá? Se nas extremidades ou tá livre, não tem apoio nenhum, ou tem um apoio fixo, um apoio móvel, o momento vai ser zero. Por quê? A menos que eu tenha alguma coisa restringindo o giro, né? Fixando ali, as extremidades da minha barra elas estão livres para girar. Então é como se eu pegasse aqui a minha reguinha, né? Apoiei ela, apliquei o carregamento. Pode ver que as seções da extremidade, né, o que está aqui, que eu não vou conseguir aplicar tudo ao mesmo tempo, mas ó, se eu fizer uma força aqui no meio, a minha extremidade ela vai rotacionar, ou seja, ela está livre para rotacionar e, consequentemente, não gera um esforço ali naquele ponto. O que é o contrário dos apoios. Por quê? Os apoios eles restringem o deslocamento vertical. Em alguns casos, horizontal. Então, por restringir o deslocamento vertical, surge ali uma força vertical. E se a gente olhar nos diagramas de cortante, repara que eles já começam com uma força. E mais, o valor dessas forças, pensando em módulo, tá? Esquece o sinal. O valor dessas forças são exatamente os valores das minhas reações de apoio, tá? Então, ou seja, seu diagrama ele tem que começar os de cortante de normal. Se você tiver um apoio ali, ele tem que começar basicamente com o valor desse apoio, tá? Ou com o valor das forças que estão exatamente naquele ponto, né, do apoio. E no caso do momento, ele vai começar sempre com zero, a menos que eu tenha um engaste, que é aquele apoio que trava tudo. Mas a gente vai fazer um exercício mais para frente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Então vamos lá. Então vamos fazer mais um aqui. E para a gente discutir mais um pouquinho, eu mostrar outras coisas para vocês.
Esse aqui a gente já tem um misto das coisas, né? A gente tem um carregamento distribuído de 5 kN por metro, uma força concentrada de 10 kN e só, tá? Uma barra de 6 metros. E vamos começar calculando as minhas reações de apoio. Então a gente tem 6 metros vezes 5. Então a minha resultante do carregamento distribuído é 30 kN. Aplicando aí as equações de equilíbrio, então vai ficar, vou fazer em relação ao ponto A, se eu colocar tudo aqui. Então vai ficar 10 kN vezes 2 metros, mais 30 vezes 3, menos RVB vezes 6 igual a 0. Então aqui vai ficar 90 mais 110 dividido por 6. Então RVB vai dar 18,33. Vou simplificar, tá? 18,3 kN. Soma de força vertical igual a 0. Então é RVA menos 10 menos 30 mais 18,3 igual a 0. Então ali menos 40 mais 18,3. RVA igual a 21,7. 21,7 kN. E por último, soma de força horizontal igual a 0 vai dar RHA igual a 0. Beleza? Então agora vamos analisar as seções, né, que a gente vai ter que cortar para poder resolver o nosso problema. Bom, tem o carregamento distribuído que está em toda a minha barra, mas eu tenho essa minha força concentrada, né, que vai dar uma mexida no meu diagrama ali naquele ponto. Então, vou ter aqui esse trecho de 2 metros sem nenhuma interferência, e esse trecho aqui, depois da força concentrada, sem nenhuma interferência. Então, ó, vou chamar de S1 e S2. Aqui, né, vai ser a minha origem, onde vai começar o meu eixo X. E vamos começar a fazer os cortes. Vamos fazer primeiro a seção S1, que é um corte que vai estar aí entre o 0 e o 2 metros, válido aí até os 2 metros, exatamente antes da nossa força, tá bom? Então vou desenhar. Então, ó, seção S1, que ela vai estar válido aí, X entre 0 e 2 metros. A minha barrinha, que tem um comprimento X. Só reforçar, tá? De novo, essa força aqui, essa resultante de 30 kN, ela não entra nessa nossa divisão aí dos trechos. Por quê, né? Porque ela é só aí um artifício para a gente resolver as reações de apoio. Então, ó,
Reação vertical do apoio A, 21,7. Bom, a minha barrinha tem comprimento X. A minha seção, onde tem meus esforços positivos, no sentido positivo. E aqui em cima eu tenho um carregamento distribuído, que, se eu não me engano, é 5 kN por metro. Beleza? Então, assim, esse daqui, esse primeiro caso, é exatamente aí igual o que a gente fez no outro, né, com valores. Então, vamos fazer a resultante, que vai ser 5x, que está aplicado aí exatamente no meio, e já vou direto aí para as minhas equações de equilíbrio. Então, ó, momento mais 5x vezes x sobre 2, certo? A minha resultante de 5x vezes a distância, que é na metade, x sobre 2, menos 21,7x igual a zero. Isolando o momento, 21,7x menos 5x ao quadrado sobre 2. Soma de força vertical para a gente tirar a cortante. 21,7 para cima, menos 5x para baixo, menos o V para baixo. Então, o V, a cortante, 21,7 menos 5x. Faço ali a derivada do momento, deu a mesma coisa. Então, beleza. E soma de força na horizontal igual a zero, normal igual a zero. Vamos guardar essas equações, depois a gente desenha. Beleza? Mesma coisa ali do outro exemplo. Agora vamos voltar aqui para o nosso problema para a gente entender o que a gente vai cortar agora. Agora, né, a gente vai fazer um corte que vai estar depois dos 10 kN, mas é importante que, né, a gente, sempre que a gente faz um corte, a gente divide a nossa estrutura em dois. Né? Então, você pega ela inteira e corta ela em duas partes e olha para uma delas. Como a gente fixou aquela nossa origem lá na lateral esquerda, então é interessante que você faça esse corte e olhe para tudo até lá a minha lateral esquerda, até o apoio. Por quê? Não esquece que eu tenho que inserir o x no meu problema. E o x ele vai ser o quê? Ele vai ser o comprimento da sua barra lá do início da sua origem até a sua seção. Então, esse nosso corte S2, ele vai ser válido só quando o x ele for maior do que 2 metros. Mas não é por isso que eu não tenho que representar o que ficou lá atrás. Tá? Isso é muito importante. Então, querendo ou não, e provavelmente no exercício que vocês fizeram na outra aula, a gente tem uma questão cumulativa. Tá? Quanto mais sessões você tiver que fazer, maior vai sendo o seu problema. Você, professor, mas eu posso olhar para o que está do outro lado, que tem menos coisa? Sim, você pode olhar para o outro lado. Só que aí você teria que criar uma outra origem, um outro ponto aí da sua variável x, y, seja lá o nome que você quiser dar. Tá? Você teria duas equações, onde a variável, né, o x ali que marca a posição, vai ter
origens diferentes e, consequentemente, eles não têm essa relação. Não estaria errado em termos aí da equação e dos resultados, tá bom? Você vai chegar com equações com caras diferentes, sim, porque a sua origem ali ela é diferente. Como a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que a forma que a gente, por mais que a gente inclua mais coisas na nossa equação, ainda é melhor você manter a mesma origem, porque em todas as equações o x é a mesma coisa, né? Ele está contando aí a partir do mesmo lugar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse corte S2. Então, a minha seção S2. E aqui eu marco para falar assim, essas equações a gente só pode usar para o x entre 2 e 6 metros, né? Vocês concordam? Porque senão o x igual a 1 metro, ele cai ali em outro lugar e o meu problema não representa mais o que eu quero. Agora eu vou desenhar uma barrinha aqui um pouquinho maior, onde a gente tem minha reação vertical de PL sobre 2, a minha força concentrada de 10 kN, né? Que está numa posição fixa agora. Agora eu sei que essa distância aqui, ó, ela é 2 metros. A minha seção com os meus esforços internos e o meu carregamento distribuído, que ocupa todo esse trecho. Tá bom? Carregamento distribuído de 5 kN por metro. Tá? E aí é importante porque eu coloco aqui este comprimento como sendo o x da questão, tá bom? Então é esse daqui o problema que eu vou estar analisando agora, né? Repara que qualquer coisa que eu faça, qualquer corte que eu faça depois da força concentrada até antes de chegar no apoio, ele vai ter essa cara, né? Eu não vou ter que incluir nada, nem tirar nada. Então essas descontinuidades é mais nesse sentido, né? Quantos problemas diferentes eu vou ter aí para analisar. Beleza? Então aí a gente vai calcular, né, o nosso probleminha. Vamos fazer primeiro a resultante. Aqui eu estou marcando ela em algum lugar, né, mas dependendo do x ela pode estar antes ou depois dessa minha força, mas não vai importar. A resultante ainda vai continuar sendo 5x. E aí, soma de momento em relação à minha seção S2 igual a zero. Então, ó, momento mais 10. E aí, qual a distância, né? Não esquece que a gente está fazendo em relação à minha seção S2, que é aqui. Então, a gente tem que pegar a distância da seção até a força, que é o que ficou faltando eu marcar aqui, né? Ó. Bom, vocês concordam? Se tudo é x, aquele meu trecho ali é 2 metros, isso daqui vai ser x menos 2. Beleza? Então, ó, 10 vezes x menos 2 mais 5x vezes x sobre 2, né? Porque a resultante vai estar no meio do trecho distribuído, menos, coloquei aqui PL, confundi os exercícios, gente, peraí, aqui é 21
21,7 menos 21,7x vezes x igual a 0. Agora aqui vamos dar uma arrumada nisso tudo. Então vai ficar ó, m mais 10x menos 20 mais 5x quadrado sobre 2 menos 21,7x igual a 0. Agora, eu vou somar as coisas e vou já passando para o outro lado. Então, ó, meu momento. Vamos começar aí com o que está de segundo grau. Então, vai ficar menos 5x ao quadrado sobre 2. Aí eu tenho mais 10x menos 21,7x. Vai dar menos 11,7x, que eu vou passar para o outro lado. Então, mais. E aí, menos 20 passa para o outro lado. Mais 20. Então, aí pode ver que o negócio já deu uma expandida. Vamos aí para a cortante. O que eu tenho aqui? Deixa eu só copiar tudo isso. Vou fazer, ó. Soma de força vertical igual a 0. 21,7 para cima, menos 5x para baixo, menos 10, menos v igual a 0. Então, a minha cortante ela vai ficar menos 5x mais 11,7. Vamos ver, né, se a derivada dá isso mesmo. Então, menos 5x, né, aqui menos 5x quadrado sobre 2, derivando menos 5x mais 11,7. Tá bom? Fazendo a derivada deste daqui, conferindo para ver se dá este daqui. E deu. E por último, soma de força horizontal igual a 0. E a normal dá 0, porque eu não tenho nada. Beleza? Então aí, chegamos nas equações. Só um minutinho, pessoal. Aí. Então, chegamos nas equações, vamos fazer os diagramas. Então, vamos calcular os valores para cada um dos trechos. Deixa eu colocar aqui, ó. Seção S1. Então, cortante. Deixa eu ver as equações aqui. Se eu consigo copiar tudo. Pessoal, não é uma questão de preguiça de fazer, não. É uma questão de memória de copiar. Então, ó, por isso que eu estou copiando aqui. Seção S1. Então, a gente vai ter com x entre 0
e 2 metros. Então, a cortante, vou fazer aí para o x igual a 0, que vai dar 21,7 kN e x igual a 2 metros. Minha cortante aqui vai dar 21,7 menos 10, 11,7 kN. Momento, vou fazer x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2 metros. Tá? Só porque eu tenho uma parábola e eu vou precisar aí de 3 pontos. Lembra que eu falei para vocês que no começo, né, lá na minha extremidade, se eu não tenho um engaste, ele tem que dar 0. Então, se eu colocar aqui x igual a 0, vai dar 0 mesmo. Tá bom? Agora vamos colocar aí x igual a 1. Então, 21,7 vezes 1 menos 2,5, né? 5 sobre 2. Então, meu momento vai dar 19,2. Unidade de momento, quilonewton vezes metro. Agora vamos jogar x igual a 2. Então, 21,7 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Então, meu momento vai dar 33,4 kN metro. Tá bom? Então, vamos guardar esses valores. Vamos fazer da seção S2 e depois a gente desenha tudo. Então, gente, um tempinho aí para quem estiver copiando. Quando puder, tem como no S1, no outro? Oi? Quando puder, voltar no. Aqui, ó. É isso. Obrigado. Nada. Aqui, ó. S1. Vou passar? Sim, obrigado. S2, todo mundo copiou? Bota um sim, não. Um S, um N. Eu Já já. sim. Já? Eu já, Fábio. Então, beleza. Então, aqui, os valores aí da seção. E agora eu vou colocar aqui a seção S2. Então, S2... Ô, Fábio, Oi, quem pode falar. tiver o caderno completinho também ganha meio ponto depois? Ou não? Ah, não, eu acho que o meio ponto ele vem assim automaticamente para você ter um caderno completo e, consequentemente, entendeu bem a Ô, louco. matéria. Eu acho que Verdade. é intrínseco o processo. Beleza. Vamos pegar aqui as equações do S2. E a cortante. Menos 5x mais 11,7. Então, de novo, ó, agora a gente olha para o nosso trecho, que vai de 2 a 6 metros. E aí, por isso que é interessante você ter assim, a mesma origem, não mudar a origem do seu problema.
né, que fica tudo aí mais fácil de entender onde está o quê. Então, vou colocar aqui, ó, x igual a 2 e x igual a 6. Então, ó, para x igual a 2, isso daqui vai dar 1,7. E para x igual a 6, então vai ficar, ó, menos 30 mais 11,7, menos 18,3. E aqui o momento, vamos colocar aí 3 pontos, então o começo do trecho x igual a 2, o meio x igual a 4 e o fim x igual a 6. Antes da gente fazer a conta, vamos pensar um pouquinho. X igual a 6 é o final da minha barra que tem um apoio. Então eu tinha falado para vocês que as extremidades têm que dar 0. Então, isso é um ponto. No x igual a 2, a gente está assim, praticamente, né, em cima do mesmo ponto do que era o outro x igual a 2. A única diferença é que a gente está aí um dx antes, um dx depois daquela força concentrada. Só que é uma força concentrada vertical para baixo. Não é um momento concentrado. Então, naquele ponto, não é para ter uma descontinuidade do momento. Então, é para a gente chegar no mesmo valor também. Então, vamos pensar nisso e vamos fazer essas contas aqui. Então, ó, menos 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, mais 11,7 vezes 2, mais 20. Então, aqui deu momento igual 33,4 kNm. Vocês observarem, é o mesmo valor que a gente chegou para o x igual a 2. Vou fazer o x igual a 6 primeiro, tá? Então, menos 6, aliás, menos 5 vezes 6 ao quadrado dividido por 2, mais 11,7 vezes 6, mais 20. Nas minhas contas aqui deu 0,2, mas é só porque a gente está com esse valor aqui aproximado, tá bom? Que vai dar essa diferencinha. Então, o momento aqui ele é 0. E, por fim, menos 5 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2, mais 11,7 vezes 4 mais 20. Então, aqui o momento, 26,8 kNm. Então, beleza. Calculei aí todos os valores. Um tempinho aí para vocês copiarem e aí a gente vai desenhar tudo isso. Então, beleza. Vamos começar desenhando. Até dá para a gente desenhar os dois, mas eu vou desenhar um de cada vez, porque eu quero fazer um pouco maior. Então, a gente vai ter aqui. Vou colocar primeiro o diagrama de cortante, que vai estar em quilonewtons. Deixa eu colocar aqui mais ou menos a demarcação das distâncias.
tá? Para a gente não perder a referência. Então, aqui é os 2 metros iniciais. E aqui os 4 metros. Então, vamos olhar. Seção S1. 21,7, 11,7. Positivo. Então, vou desenhar aqui em cima. 21,7. Então, mais ou menos aqui. E no final aí dos 2 metros, 11,7. Ligou aí por uma reta, né? Que eu sei que tudo aqui no meio é uma reta. Positivo. O que eu quero que vocês observem aqui? Lembra que eu falei que o valor inicial, né, do nosso diagrama vai ser correspondente às forças iniciais que a gente tem nele. A primeira força que ele encontra, que é a minha reação de apoio. Então pode observar que deu exatamente o valor da minha reação de apoio. Outra coisa, repara que ele estava ali a 21,7, caiu para 11,7. Dá uma diferença de 10 kN. E o que é essa diferença, né? O que é essa força que ele perde, né? Ou que pode ganhar, enfim. Essa diferença que a gente encontra aí nesse problema, nesse trecho. Se vocês observarem aqui, o carregamento distribuído, se a gente olhar aqui para essa minha seção S1, depois de 2 metros, a resultante daquele carregamento distribuído vai ser 5 vezes 2, que são aí esses 10 metros. Então pensa assim, quando a gente tem aquela força concentrada, ele tem um salto direto aí no valor do diagrama, ele muda bruscamente. Quando você tem um carregamento distribuído, ele vai alterando o valor aqui da cortante aos poucos, de forma gradual e, nesse caso, de forma linear, né? E no final do trecho, ele vai ter sido afetado, né, pelo valor da resultante naquele trecho. Vou desenhar outra parte, aí a gente vê isso de novo ali no outro trecho. Então, como vocês sabem, ali tem uma força concentrada de 10 kN, então é para ter um salto. Então, não é para ser o mesmo valor. Então, ó, cortante 1,7 e depois menos 18,3. Vou desenhar isso. Então, ó, menos 1,7, um tiquinho aqui, e menos 18,3. Então, vai para o outro lado. E vamos ligar aqui esses 2 pontos. Então, aqui, ó, 18,3 negativo. E aqui 1,7. Então, repara aqui, do 11,7 para o 1,7, né, esse salto foi de 10 kN, que é a minha força concentrada que tem naquele ponto. E depois, essa perda gradual aqui, que estava em mais 1,7 e foi parar em menos 18,3, dá 20 kN, certo? Que é a minha resultante do trecho de 4 metros. Né? Porque o carregamento é 5 kN por metro, vezes 4, que vai dar 20. E é o tanto aqui que ele vai perder em todo esse trecho. Tá bom? Então, assim, tudo que eu estou falando a mais aqui para vocês é para vocês terem ciência das coisas, que isso ajuda a gente a entender e ver se não tem nada, nenhuma aberração aí, né? Alguma coisa assim muito estranha aí no nosso diagrama. Mas repara que o jeito que eu desenhei mesmo foi em função das equações e de jogar os pontos, jogar os valores dos pontos. A partir daí, né, é para sair certo. Então, isso são coisas só para a gente ficar atento. E aqui na outra extremidade, 18,3, que é o valor da minha reação de apoio no ponto B. Beleza? Alguma dúvida aqui na construção desse diagrama? Então, vamos lá.
Vamos fazer agora o de momento. Repara que o meu diagrama de momento, né, os valores que a gente chegou aqui, são todos valores positivos. Então, eu vou estar desenhando tudo para baixo. Eu vou fazer por trecho primeiro, tá? Vou começar aqui pela seção S1. Então, 0, 19,2, 33,4. Vou dar um jeito de aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, é 0 na extremidade, aqui neste ponto. Vai ser o 33,4. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma escala mais ou menos. Espera aí. E depois aqui no meio é 19,2. Se você desenhou direitinho, né, com a escala, certo? Você vai ver que a curvatura da parábola ela vai sair automática, tá? Então vai ser alguma coisa assim, ó. Peraí. Tá? Parece uma reta, mas é uma parábola, tá? E aí é só a gente preencher aí essa metade. Beleza? A minha seção S2 agora. Então, ó, 33,4, 26,8 e 0. Então, vamos lá. 33,4 está aqui, 0 está aqui. Deixa eu ver onde está mais ou menos a metade. Então, metade está aqui. Vou fazer o 26,8. Isso é mais ou menos aqui. 26,8. Ligando aí esses pontos. Se eu consigo fazer isso aqui, peraí. E aí está mais ou menos a minha parábola. Preencher meu diagrama. E agora eu pergunto para vocês. Olhando para esse diagrama, a gente consegue descobrir qual que é o valor, o maior valor, o mais carregado, o que tem o maior momento, ou o ponto que tem maior momento? Qual que é o maior momento aí nessa minha barra, o maior valor que eu tenho? Olhando para o diagrama. É o 33,4. Não, peraí. Será? Não. Será?
como que a gente vai ver isso e como que a gente tem certeza que ele é o maior que está sendo mostrado, sim, mas que ele não é o maior do nosso diagrama. Porque se eu voltar ali no nosso quilonewton vezes metro. Vai ser onde o momento cortante lá corta o zero. Isso. Então, ó, vai ser exatamente este ponto aqui, que é o meu ponto de máximo. Repara que o 33,4 ele está aqui, ó. Só que vai ter um trechinho, né, um pouquinho depois, não vai ser muito maior, mas vai ser maior do que isso, tá? Então a gente tem que ficar atento nessas questões, tá? Nos trechos, e como é que a gente conseguiria aí descobrir tudo isso. Então antes da gente descobrir esse valor de máximo, que é a última coisa que falta a gente fazer, esse daqui é o diagrama, tá? É o jeito que a gente vai construir ele. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aquele PL2 sobre 8, que é do caso inicial, que era o meio da parábola, lá no meu outro problema, a gente consegue identificar ele aqui da seguinte forma. Vamos analisar por trechos, então a gente tem que analisar isso por trechos, e vamos traçar uma linha reta dos pontos extremos de cada trecho. Então, entre o 0 e o 33,4. Repara que assim a gente delimita um triângulo, né? Entre esses dois pontos, basicamente. Se a gente olhar no meio do vão, né, no meio do trecho, então tá lá o meu trecho entre 0 e 2 metros. Tracei essa reta e vou pegar essa altura aqui, ó, que eu estou marcando aqui em vermelho. Vocês concordam que a gente consegue achar esse valor aqui? Ele é menor do que 19,2, né, porque 19,2 é tudo. E ele vai ser a metade do 33,4. Certo? Isso daqui dá 16,7. Beleza? Entenderam o que eu peguei? Peguei aqui, ó, fiz essa linha reta. Peguei só o que está aqui no triângulo. No meio do triângulo. Agora, se eu olhar o que tem da linha reta até a minha parábola, que eu vou marcar aqui de verde, vocês concordam que isso daqui vai ser a diferença entre o 19,2 e o 16,7, que vai me dar 2,5. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou pegar aqui assim, ó. Que a gente está analisando esse trechinho aqui. Então, o que vai dar 2,5. E por que eu falei que... Oi. Eu não entendi o 16,7. Ó. Então, tracei a linha reta, certo? Marquei o triângulo entre o 0 e o 33,4. Eu estou pegando aqui esse 16,7 bem no meio desse trecho. Consequentemente, no meio do triângulo, certo? Entendi. Então, aí o valor dessa altura vai ser exatamente a metade do 33,4. Beleza? Então, tá. Então, marquei esse 16,7, que é até o triângulo. E aí sobrou 2,5, que é a diferença aí do 19,2. Falei para vocês lá, a gente calculou aquele PL2 sobre 8, que era o valor máximo da minha parábola, né? No caso onde eu não tinha só o trecho aí de carregamento distribuído. Se eu analisar e fazer esse cálculo do PL2 para este trecho, então o P é 5, o comprimento do meu trecho é 2, dividido por 8. Então vai ficar aí, ó, 5 vezes 4, 20, dividido por 8. 2,5 quilonewton vezes metro. Então, pessoal, isso é importante quando a gente estiver traçando as coisas mais rápidas, que se eu conheço o valor no começo e no final do trecho, eu sei que esta minha distância aqui, ó, entre essa reta que liga aí esses pontos extremos e a minha parábola, vai ser o tal do PL2 sobre 8, tá? E isso também é regra para o caso aí de traçados mais rápidos, que a gente vai fazer um
mais a semana que vem, para a gente encerrar esse assunto. Tá bom? Então vamos fazer a mesma coisa do outro lado, só para vocês verem esse valor também. Então a gente fala, né, que como que a gente constrói? Ah, eu conheço esse valor aqui, um valor da esquerda, um valor extremo, conheço outro. Eu ligo os pontos, traço a reta e penduro a parábola. Então a gente fala aí que seria essa questão de pendurar a parábola, que seria incluir esse valor do PL2 sobre 8 aqui no meio. Aí você concorda que com esse valorzinho aqui, eu consigo chegar no valor total, tá? É importante que o PL2 sobre 8 é sempre essa distância da reta que liga aí os dois trechos, os dois valores extremos desse trecho, sem descontinuidade, e a minha parábola. Então vou fazer isso aqui do outro lado. Então, de novo, ó. Liguei os pontos. Bom, como o meu triângulo aqui que eu formei também é 33,40, aqui, que é o meio, isso aqui também é 16,7, né? Ele cai um pouquinho mais devagar, mas ainda é o 16,7. Tá aqui. Bom, 16,7. Aqui, entre o 26,8 e o 16,7, né, que é onde vai ser o meu PL2 sobre 8. Isso daqui dá 10,1. Que se eu fizer PL2 sobre 8, que vai ser 5, vezes o comprimento do meu trecho, que agora é 4 metros, dividido por 8, isso daqui vai dar os 10 kilonewtons vezes metro. Tá bom? 10,1 e 10 de novo, né? Aquela questão da aproximação do meu problema. Beleza? Então, guardem isso para depois ali, né? Para vocês saberem onde é que ele está inserido, para ver como que a gente vai usar nos casos que a gente for traçar um pouquinho mais rápido, quando a gente já conhecer tudo, né? A cara das coisas. Beleza? E agora, para finalizar, está acabando. Tá bom, gente? Ó, a construção do diagrama ele já teria acabado, tá? Estou aqui desenvolvendo e mostrando o que tem nele. Falei para vocês como que a gente encontraria o máximo, né? O máximo é aquele ponto onde a minha cortante é zero. Um jeito fácil, né? Se você já chegou nas equações, bom, pego a minha equação do momento do trecho 2, derivo e vou achar aí o x, né? A posição onde o momento é máximo. Então, beleza. Então, daria para fazer aqui pela equação. Mas vou mostrar para vocês que dá para a gente fazer de forma gráfica, né? Vamos supor que você traçou aí os diagramas, né? Que você tem esses diagramas, mas você quer saber aí o ponto de máximo. Eu vou olhar aqui, eu vou copiar o diagrama de cortante rapidinho. Vou deixar ele aqui mesmo. Pegar o diagrama de cortante. E eu quero descobrir qual que é, né, essa posição aonde o meu momento é máximo. Então, por exemplo, quero descobrir esta minha distânciazinha aqui, que eu vou dar um nome qualquer, vou chamar ela de D. Bom, e a gente consegue resolver isso por semelhança de triângulo. Da seguinte forma, ó. Olho para este meu outro triângulo, porque a inclinação é a mesma. Eu sei que este comprimento ele vai ter aqui
um tamanho de 4 menos D, e eu posso fazer semelhança de triângulos. Da seguinte forma, ó, olhando para isso daqui, tá, gente? Para este trecho, que é o trecho onde eu tenho, né, o meu momento máximo. Então, tá aqui. Então vai ficar, ó, 1,7 sobre D igual a 18,3 sobre D. Sobre 4 menos D, perdão. Então, fazendo aí essa conta, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 1,7, 6,8 menos 1,7D igual a 18,3D. Então, isso aqui vai dar 6,8 dividido por 20. D igual a 0,34 metros. Então, gente, por que eu estou fazendo isso? Vamos esquecer, por exemplo, que a gente tem a equação. Eu estou querendo mostrar assim, se você só tivesse o diagrama, como que você pode encontrar esses valores de máximo em função do diagrama de cortante. Então, a gente tem que achar exatamente a posição onde a minha cortante é zero, e para isso eu usei essa semelhança de triângulos, tá? Esquece que a gente tem a equação. E agora o que a gente precisa fazer para descobrir o momento máximo ali naquele ponto? Bom, eu tenho que olhar para o meu problema real, cortar, né? Cortar a seção ali, cortar o meu problema naquele ponto e analisar o momento. Então, vou para o último slide aqui. Pegar o meu problema. Vou fazer um corte naquela minha seção onde o momento é máximo, ou seja, ela está a 0,34 metros desse apoio. Isso daqui, né, tinha 2 metros da extremidade até aqui, então vai ser com 2,34. Então a minha barrinha aqui com comprimento de 2,34 metros. E aí eu coloco tudo que tem, como se eu estivesse cortando de forma pontual aí mesmo. Então aqui 21,7. O carregamento meu distribuído, eu já vou colocar a resultante aqui para agilizar, que vai ser 5 vezes 2,34. Que dá 11,7. Eu vou ter também a minha força concentrada de 10 kN. E aqui, os meus esforços internos. Vou fazer direto a soma do momento, que é ela que eu estou interessado. Em relação à minha seção aí que eu fiz o corte. Então vai ficar momento mais isso daqui, né, é o 0,34 que eu descobri, é o D. Então 10 vezes 0,34 mais 11,7 vezes 2,34 sobre 2 menos o 21,7 vezes 2,34 igual a zero. Bom, esse momento ele tem que dar mais do que o 33,4. Deixa eu só calcular aqui. Então, a 10 vezes 0,34 mais 11,7. 2,34 dividido por 2, menos 21,7 vezes 2,34.
Esse momento ele vai dar 33,69. Então, pessoal, só resumindo aqui o que eu fiz aqui. Quero saber, sei que o maior momento vai ser no ponto onde a minha cortante é zero. Então, descobri o ponto onde a minha cortante é zero por meio aqui de uma semelhança de triângulos. Mas poderia ser por meio da equação. Feito isso, tá? Se você souber a equação, só jogar ali o valor do x aí, onde é máximo, lá na equação e boa. Se por um acaso você só tem os diagramas e o problema, você tem que descobrir aí esse ponto dessa forma e fazer um corte naquele ponto para descobrir especificamente qual que é o valor do momento, que deu 33,69, que seria aí, ó, vou marcar aqui mais ou menos, seria aí mais ou menos aqui. Então, que seria aqui esse valor de 33,69. Não é muito, né? Mas é o valor máximo aí do seu problema, tá bom? Então, assim, pessoal, dei uma explorada aí além de outros conceitos, né, do diagrama, tudo que a gente pode ir tirando dele. Na aula que vem a gente tem mais um exemplo aqui para fazer, tá bom? Eu acabei um slide na outra aula, um grupo aí de exercícios, então eu vou colocando conforme eu acabo aqui os meus arquivos, né, que eu tenho das aulas. Então eu vou colocar tudo já o que eu tenho desses slides lá no Moodle e depois esse daqui eu vou complementando daqui para frente, tá bom? Vou deixar aqui. Vocês querem que volte algum slide para copiar enquanto eu faço chamada? Por mim, não. Então tá. Então peraí que eu só estou abrindo aqui e eu já lanço a presença. Bom, então, pessoal, ó, vocês podem ir ou abrir aí o áudio ou digita alguma coisa. Deixa eu colocar aqui o chat, peraí. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Paiva. Presente. Ana Luísa. Ana Vitória. Presente. Antônio Eduardo. Daniel Marcondes. Presente. Fernanda Cordeiro. Fernando Melete. Presente, professor. Tá. Frederico. Presente, Fábio. Gabriela. Presente. Gabriel dos Santos. Presente. Gabriel dos Reis. Presente. Giovana. Presente. Gustavo Bernardes. Helena. Eu vi o seu, Gustavo. Helena. Igor Henrique. Presente. Igor Marques. Isabela Sudano. Presente. Isa. Presente. João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Lara. Presente. Larissa. Presente. Laura Alves. Presente.
Laura Moreira. Presente. Laura Ribeiro. Letícia Lima. Presente. Luana. Lucas Rafael. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Presente. Maria Elvira. Maria Luísa. Presente. Maiara. Núbia. Presente. Pedro Martins. Raíssa. Renan. Sofia. Presente. Suelen. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Presente. Túlio. E Vinícius. Presente. Beleza. Pessoal, valeu, obrigado. Até sexta-feira. E boa semana aí para vocês. Até mais, Falou, Fábio. Fábio. Eu Valeu. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que foi a Laura que perguntou, né? Não sei eu tô lançando já no Siscad, tá? Pelo menos daqui para frente vai ficando atualizado. Até mais.